Chegamos na nossa sexta aula, onde nós vamos falar agora um pouco sobre a sabedoria oriental. Um pouco de China, Índia, né? O conhecimento que originou ciências quase que perfeitas, né? Eu digo quase que perfeitas porque a perfeição ela é absoluta. Absoluta é só o divino, né? A divina criação, então não tem como nós chegarmos até este patamar, mas o conhecimento oriental ele veio de uma forma brilhante complementar e afirmar muitas coisas que nós estamos abandonando, né? E olha só, ele veio afirmar, isso eu estou falando do passado e que hoje, no futuro, que deveria ser mais concreto, mais firme, eu muitas vezes retiro o valor disso, né? Porque uma parte do nosso conhecimento energético, e aí partindo um pouco agora para a visão das terapias integrativas, complementares, vieram desse tronco, vieram destes troncos, né? Muitas coisas, muitos conhecimentos, muita teoria de vibração, de energia, desse universo vibracional vem desse povo, né? E a gente não pode deixar de entender um pouquinho sobre a cultura oriental, a sabedoria oriental, tanto chinesa quanto índia, né? Quanto indiana. Então essas duas, eu diria que essas duas ciências elas são primordiais para a compreensão dos canais energéticos do nosso corpo, muitas vezes trazendo inclusive ideias de arquétipos, de comportamentos, de personalidades da qual eu manifesto que tem um aspecto específico nesta ciência. Na Índia, né, a Ayurveda fala muito disso, né? E no momento mais propício nós vamos aprofundar nisso, né? Nós não podemos falar de medicina tradicional chinesa ou conhecimento tradicional chinês sem falar de Shen Nong, né? Shen Nong foi um imperador, né, da China que também se tornou aí, poderia dizer que até uma figura mitológica. Ele ficou conhecido como o Imperador Vermelho, porque o símbolo dele era o fogo, né? E, de alguma forma, ele teria testado uma infinidade de plantas, eu acho que 100 plantas é bastante, né? Por ele fazer um teste. Então, imagina, eu não tenho informação daí, eu vou testar para ver para que serve, o que é, qual o efeito, né? E consequentemente, você tem aí eu diria, um perigo, quem sabe, né? Uma situação que pode me trazer algum risco de saúde, né? Ele foi conhecido como o cânone das ervas, mais ou menos 2.800 a.C. E nós estamos falando de quase 5.000 anos para trás da nossa realidade, né? E ele, de alguma forma, testou essas 100 das 252 listadas aí nesse livro, né? Que é chamado Shen Nong Ben Cao Jin, né? Meu chinês deve ter uma pronúncia incrivelmente maravilhosa, diga-se de passagem, mas a gente pula essa parte. E ele acabou se utilizando de cobaia, né? E aí ele conseguiu definir remédios superiores, remédios médios e remédios inferiores, né? Levando-se em consideração que esses remédios seriam, de alguma forma, aí, ou uma planta ou combinação de plantas, né? Onde os superiores eles eram considerados não tóxicos e rejuvenescedores,
Os médios, eles tinham um certo efeito tônico, mas ele poderia ser tóxico dependendo da dosagem. Nossa, isso é interessante. A gente começa a entender algumas coisas. E os chamados inferiores, que aí realmente eram considerados remédios venenosos, mas capazes de reduzir febre, curar a indigestão, dentre outras coisas. Nem sempre, a gente precisa deixar isso claro, nem sempre no universo de plantas medicinais nós temos aquela ideia, né? Eu trouxe alguns elementos logo no início do nosso estudo, mas eu quero trazer algumas abordagens no meio dele para a gente desenvolver pensamento crítico. Aquela ideia cai por terra, tudo que é natural não faz mal, derruba-se por terra, mas de alguma maneira eu preciso entender que nós temos sim plantas tóxicas, venenosas, que o seu uso precisa ser com cautela e é muito específico, tá? Por exemplo, uma planta pode combater indigestão, por exemplo, ela pode causar propositalmente uma diarreia, né? Legal, tá. Plantas ricas em antraquinona muito provavelmente podem trazer este efeito. Legal. Eu posso usá-la sempre? Não, ela se torna uma planta tóxica. Eu não posso ter diarreia constantemente. Então, se eu tenho um problema de prisão de ventre, intestino preguiçoso ou coisa do tipo, eu preciso pensar em outras estratégias para eu utilizar uma planta, por exemplo. Porque não é sempre que eu vou utilizar aquela planta e diariamente, porque ela também vai me causar uma irritação no meu sistema digestório. E isso não é bom. Então, logo eu preciso entender que eu não posso usar ela constantemente. Então, eu preciso mudar a minha estratégia de trabalho, né? Então, isso realmente faz aí um parâmetro muito importante para aquilo que a gente tem de conhecimento. E esses caras trouxeram parte disso para a gente, né? Olha, tem planta que é boa, olha, ela é venenosa, tá bom, mas ela causa bem-estar pontual para uma coisa específica, porque vai tirar um mal, vai tirar um excesso, mas ela não pode ser usada sempre. Então a gente precisa pensar nesse aspecto também de cura, né? Tá aí uma foto, uma imagem do livro Shen Nong Ben Cao Jin, né? Onde ele escreveu essas plantas, descreveu essas receitas e embasa parte do nosso conhecimento sobre medicina tradicional chinesa, né? E também tivemos a presença de Li Xinzin, né? Esse foi um famosíssimo praticante de MTC e presente ali na dinastia Ming. E a contribuição dele foi em torno, se eu não me engano, de 27 anos de trabalho, onde a bibliografia incluiu quase 800 livros, né? E ele traz aí uma série de registros, né? Onde ele listou 1.800 substâncias medicinais, 11.000 receitas de compostos, né? Então, ele realmente foi um cara que detalhou bastante o conhecimento da medicina tradicional chinesa. Lembrando
que nós não podemos levar apenas em consideração que estes compostos, estas substâncias medicinais, nós estamos falando somente de plantas, tá? Nós temos alguns outros elementos também curativos. Quando lá na frente nós formos falar de homeopatia, eu vou abordar um pouco a respeito disso e eu acho isso extremamente necessário e importante para a gente conduzir aí o nosso conhecimento, né? Então, desse parâmetro, e aí voltando ao início da aula, início desta aula, desta sexta aula, eu gosto de citar esses parâmetros energéticos, porque a MTC, nós não temos uma classificação das plantas, das ervas medicinais, das plantas medicinais, apenas pelo seu efeito químico. Vai ter um efeito químico? Óbvio, vai. Porém, entretanto, contudo, todavia, a visão da medicina tradicional chinesa é por natureza energética, né? E ela define que algumas plantas têm propriedades energéticas específicas, como se a gente definisse por temperatura. Preste atenção nas aspas. Temperatura própria, tá? Por quê? Porque a gente precisa entender alguns aspectos do taoísmo, do yin yang, dos aspectos energéticos, dos meridianos, da questão vibracional de cada pessoa, as características energéticas dela, para eu poder identificar o desequilíbrio energético e reconstituir este caminho de energia para o equilíbrio. Isso é muito importante. Então, nós classificamos, por exemplo, as ervas quentes, né? Que são o quê? Ervas yang, ervas estimulantes, ervas que aquecem, né, intensamente o corpo. Então, tem algumas situações que a gente chama de frio intenso, frio interno, que a gente precisa de algumas plantas para reconduzir o calor, né? São aquelas pessoas que têm, por exemplo, mão e pé muito frio, né? Dentro da MTC, entendam o que eu estou falando aqui, né? Porque aí depois, né, isso cai na internet, mas está falando besteira. Eu estou falando uma coisa de forma muito resumida, né? Gente, um bom curso de MTC, por exemplo, é no mínimo 2 anos. E você vai estudar muito, muito depois, tá? Então aqui eu estou trazendo pequenos ganchos, resumo das coisas, para vocês entenderem a necessidade da gente abrir a nossa mente e entender que a fitoalquimia não é um curso de receitinha de Google. É um curso que vai além e a gente precisa entender isso, né? Então, aquelas pessoas que têm mãos e pés frios costumam ser pessoas que têm este chamado frio interno. E este frio interno faz a pessoa sofrer constantemente com isso e tá sempre com frio. Pode estar assim uma temperatura amena, uma temperatura agradável, e ela tá assim, socorro, tô com frio, né? Então, por exemplo, 2 ervas quentes, né, que são muito indicadas na MTC: canela e gengibre seco. Só para dar um exemplozinho para a gente classificar isso, né? E nós, de certa maneira, nós temos as outras, né? E aí vai baixando. As Wen, né, que são as ervas mornas, né, que ela também aquece mais, ela fortalece a energia aqui. Então, quando a pessoa está com muita baixa vitalidade, ela vai dar uma equilibrada, né? As ervas frescas, né, que também são chamadas de ervas liang, né, e que refrescam, né, o próprio nome já diz, elas refrescam o corpo de forma mais leve, né, para quadros de calor moderado ali, tal, porque da mesma forma que tem o frio interno, tem o calor interno, e aí a gente vai fazendo essas, né, essas relações.
Nós temos as ervas frias, que são chamadas Wan, né? E elas já são o contrário das quentes, né? Que elas fazem a pessoa que tem calor excessivo, calor interno excessivo, a diminuir, a resfriar, né? E nós temos as ervas neutras chamadas Ping, que são meio que eu brinco chamando de coringa, né? Ela vai ali dar uma equilibrada nesse contexto, tá? Então isso é muito importante, né? Porque para a gente entender estes aspectos. Então, basicamente, essas ervas, essas listadas, quente e morna, elas são consideradas yang, frias e frescas, elas são consideradas yin, e as neutras são consideradas equilíbrio, yin yang, juntas, tá? Ela tem um padrão de harmonização, né? Essa é uma visão. Nós temos também a questão dos 5 sabores, né? Os 5 sabores também, ele traz, ele é um dos, essa visão ou essa teoria dos 5 sabores, na visão da MTC, ela se torna um dos pilares importantes, tanto da fitoterapia quanto da dietoterapia, né? Que é algo que na fitoquímica também nós vamos tratar. Ele está muito relacionado a órgãos e elementos da natureza. Então, são 5 sabores, né? Azedo, amargo, doce, picante e salgado, né? Onde cada um vai trazer um elemento ligado ao outro, né? Que um elemento, ou voltando, vai trazer vai estar relacionado a um órgão e que está relacionado a um elemento, tá? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Então, o azedo, né, ele tem função, ele está relacionado, ele tem ação de contração e retenção. Então, ele vai ajudar a preservar alguns líquidos corporais, vai ajudar a controlar excessos, então, como o suor, como diarreia, então, que tem que ser eliminado logo. Muitas vezes o corpo entende a necessidade de jogar fora, então vai ter diarreia, né? Às vezes eu preciso exalar alguma toxina pelo suor, né? E assim por diante. E estas ervas, estes alimentos, que às vezes não são apenas ervas, mas também está ligado a alimentos, eles estão relacionados ao fígado e estão relacionados ao elemento madeira. Então, à medida que a gente vai entendendo, né, que cada um desses aspectos tem uma determinada função, você acaba tendo algum efeito no seu organismo, né? O amargo, por exemplo, ele possui efeito de secagem e drenagem. Então, ele elimina calor e umidade do corpo. Está ligado ao coração e está ligado ao elemento fogo. E assim por diante, todos os outros. O doce, o picante, o salgado. E o que é importante para a gente entender dentro desse contexto, né? Eu não vou falar tudo, porque isso vai estar no curso completo e lá a gente vai ter uma abordagem mais profunda. E aí nós vamos falar com mais propriedade. Mas aqui eu quero despertar de vocês que não é o sabor azedo, não é o sabor amargo, não é o sabor doce somente. É o que energético está por detrás. Isso para nós é importante. Porque a MTC trabalha com os aspectos energéticos. A MTC ela não trabalha com os aspectos apenas do sabor. Tá? O sabor ajuda a gente a identificar certos padrões, mas o que interessa para nós é o aspecto energético, o órgão e o elemento que está ligado, né? Como, por exemplo, o doce. O doce está ligado à tonificação e harmonização, né? Ele vai nutrir, fortalecer e suavizar algumas tensões, e está ligado principalmente ao baço pâncreas,
né? E muito ao elemento terra. Então, a maneira de eu enxergar os alimentos muda. Então, aqui, esses 5 sabores não são apenas 5 sabores, né? As direções, a mesma coisa, né? Porque eu preciso de entender como que funciona o meu corpo, qual é a direção do movimento energético no meu corpo, para que eu possa, de alguma forma, promover energia, promover equilíbrio. Porque parte do princípio que, numa anamnese, numa análise, eu preciso entender como que é o corpo em equilíbrio para entender o seu desequilíbrio e buscar equilíbrio quando há desequilíbrio. Então, é muito necessário que eu entenda estes aspectos, até porque nas próprias formulações da fitoterapia chinesa, você tem uns nomes específicos, né? Por exemplo, o ascendente chama Shen, né? Esse Shen está muito ligado a vários nomes de pontos chaves, né? Pontos mestres, e também nas formulações com plantas medicinais, plantas específicas que tem na sua formulação o nome Shen, que dá o quê? Essa elevação de energia, promoção de Qi, quando há a queda. Então, eu preciso realmente entender isso para eu poder aplicar este conhecimento de forma mais clara. É óbvio que aqui eu estou fazendo uma passagem em quantos minutos? 20 minutos que eu estou falando, é pouco, muito pouco, mas eu diria que a MTC é um dos conhecimentos, uma das teorias mais, posso dizer assim, mais complexas que nós temos, tá? Complexas, bem complexas mesmo, de conhecer, de estudar, de entender, tá? Então, é algo que precisa de um pouquinho de tempo para estudar, né? Aí, partindo da China para a Índia, pegando um aviãozinho indo para lá, nós temos o universo de possibilidades com a Ayurveda, né? A palavra Ayurveda significa conhecimento da vida, né? E é um sistema tradicional de cura. Por que eu toda vez que eu vou escrever cura, eu vou colocar isso entre aspas? Porque a gente leva em consideração a cura sempre como uma ideia de que eu estou doente e eu preciso da cura, né? É um princípio básico, inclusive, de medicações e outras coisas mais, né? Então, eu preciso enfatizar que dentro desse costume indiano, dentro da Ayurveda, a gente enfatiza uma coisa extremamente necessária e que é muito importante nos dias atuais: prevenção. Eu não posso ficar nessa lenga-lenga de achar que eu vou fazer um remédio fitoterápico para curar uma doença muito grave. Posso, como auxílio? Posso, óbvio que posso, mas qual é a principal ideia da natureza? Promover saúde. E como eu promovo saúde? Com prevenção, consumindo um pouco de tudo. Consumindo tudo aquilo que é saudável, natural, de forma consciente e segura, sabendo o que eu estou consumindo, para promover saúde. Então, mais de 2.000 plantas são utilizadas na Ayurveda, porque a Ayurveda também tem um ponto importante de alimentação, tá? Então, a alimentação está intrinsecamente ligado ao aspecto da Ayurveda, e isso
É complexo pra caramba. Isso não é por nada, mas é bem complexo, né? Eu estudei pouquíssimo da Ayurveda, então é algo que eu não aplico na minha vida, mas trago aqui para efeito de conhecimento mesmo. E outro ponto, eles partem para uma abordagem holística. Não é algo, como é que eu posso dizer, materialista, científico, do tipo científico ortodoxo, esses que a gente está fazendo agora, tá? Não é dessa forma, tá? Eles sabem que cada planta tem 4 propriedades, tá? Que pode ser sabor, que é rasa, a energia, que é víria, né? O efeito pós-digestivo, que é vikapa, e a potência ou ação específica, que é prabhava, né? Então, de alguma forma, elas vão, essas quatro propriedades, elas de alguma forma elas vão promover, ou elas vão promover energia, ou elas vão promover eliminação de alguma inflamação ou infecção. Ela reduz calor. Então, vamos dizer que são plantas que têm características parecidas ou visão parecida com MTC. Parecida, tá? Parecida na questão o quê? Energética. Elas no corpo têm a função de aquecer, de nutrir, de tirar calor, de resfriar, de refrescar, estimular. E isso vai estimular a digestão, vai estimular o metabolismo, vai nutrir, vai trazer vitalidade, vai fortalecer. Então, cada coisa no seu momento, tá? O conhecimento depende dessa visão holística, que eles também enxergam o corpo como uma forma holística, tá? Então, de alguma maneira, eu vou ter que entender a maneira como é que eu posso dizer? Dessa teoria, né? Então, por exemplo, também nós temos o quê? 6 sabores. O doce, que está ligado ao elemento terra e água, né? Ele vai ter o úmido, o frio e o pesado. O ácido, né? Ele vai ter os elementos... Peraí que eu me perdi aqui. O ácido, ele vai ter os elementos terra e fogo, né? E ele vai ter úmido, quente e leve. Você percebe que vai mudando? Um é úmido, mas ele é frio e pesado. O outro é úmido, mas ele é quente e leve. Então, o comportamento dos elementos, ele vai modificar-se a partir destes aspectos energéticos, né? Então, isso vai promover uma ação no organismo a partir do processo energético. E não porque tem beta-caroteno, porque tem vitamina A, porque tem vitamina B12, porque tem magnésio, porque tem também, promove também, mas a visão é diferente, né? O salgado é úmido, quente e pesado, né? O picante é seco, quente e leve. O amargo é seco, frio e leve. O adstringente é seco, frio e pesado. Então, vocês percebem que aí depende dos diversos aspectos de cada sabor. E isso está ligado aos elementos
E isso está ligado também às propriedades, né? Que pode causar X ou Y problemas, né? Ou causar X ou Y soluções, equilíbrio, porque isso é importante. Essa é a parte importante. Por isso que quando eu vou fazer uma indicação terapêutica, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, eu preciso do quê? Eu preciso fazer uma anamnese para eu identificar os pontos em desequilíbrio ou equilíbrio, para que eu tenha o quê? Os principais aspectos aqui que são importantes, né? Que dentro do conhecimento da Ayurveda, da visão, do conceito, eles trabalham com, eu poderia chamar de arquétipos energéticos, né? Que é o Vata, Pitta, Kapha, onde cada arquétipo representa algumas características e que está intrinsecamente ligado a 2 elementos cada, levando em consideração fogo, terra, água, ar e éter, 5 elementos, né? E aqui a gente vê, o Vata está ligado ao éter e o ar, né? Que o éter e o ar traz o arquétipo do movimento, então movimento, criatividade, comunicação. O Pitta, que está ligado ao fogo e à água, ele representa metabolismo, intensidade, poder de transformação. E, por último, a água e a terra, né, que representam o quê? Estabilidade, nutrição, alimento, sustentação e assim por diante. Então, estes aspectos também leva-se em consideração que, como estamos falando de arquétipo, o quê? Comportamentos. Por exemplo, o arquétipo do Vata traz para a pessoa um comportamento ágil, energético, criativo, entusiasmado, em busca de novas experiências. Então, quando a gente começa a perceber e estudar isso mais profundamente, a gente começa a perceber que nós temos aí alguns elementos interessantes, né? Alguns arquétipos interessantes. Quem sabe se eu usar aqueles sabores que levam a potencializar esse arquétipo, não vão me trazer estes resultados talvez que eu precise? Fica aí uma dica, né, para quem quer estudar. Os arquétipos, né, os comportamentos do arquétipo Pitta, né? Perfeccionista, organizado, determinado, franco, né? Em busca de desafios e assim por diante. E por último, o arquétipo ou comportamento do arquétipo Kapha, né? Compassivo, paciente, solidário, leal, metódico. Então, são muitas questões que nós precisamos estudar, entender para podermos avaliar com calma, né? Novamente, aqui é um resumo do resumo, né? Ainda mais eu trouxe esse entendimento que é mais para curiosidade, porque eu não domino o conhecimento da Ayurveda como eu gostaria, né? Então eu trouxe assim, olha, existe essa teoria que pensa assim. Então isso é importante e necessário isso existe e é um conhecimento extremamente antigo que está à nossa disposição, que vê o ser humano na sua totalidade. Eu não enxergo apenas uma capa de órgãos, de tecidos, de ossos, de neurônios. Não, eu vou muito além disso, né? E isso é muito necessário e importante nos dias atuais, a gente resgatar um pouco essa visão mais holística de nós mesmos, né?
Porque a cura interior só é alcançada quando a mente entende, o coração absorve e o corpo age. Elilde Silva de Oliveira, esta frase. Espero que tenha sido claro para você, espero que tenha sido proveitoso para você e te aguardo na nossa próxima aula, neste mesmo bate-canal e bate-horário que você vai escolher estar comigo. Beijo!